posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com a respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Você pode sentar em nome de Jesus. Esse texto da palavra do Senhor aqui é um texto bem conhecido para quem passou pelo discipulado, por uma série de discipulado. E nós estudamos esse texto, porém esse texto, o apóstolo Paulo aqui, ele está se referindo, né, a um agradecimento pelos irmãos que não esqueceram dele. Pelos irmãos que, quando ele saiu de um lugar e foi para o outro, os irmãos continuaram abençoando a vida dele. E ele aqui se torna grato. E ele diz assim: não que eu esteja pedindo alguma coisa, porque eu sei viver na fartura e também sei viver na abundância. Eu sei viver na alegria também, como sei viver na tristeza. Então ele começa a descrever uma situação onde ele saiu, mas que estava vivendo no momento. O que é que nós podemos aprender nessa noite, igreja, com essa palavra? Essa palavra é algo que me chama muita atenção em relação à palavra comunhão. O apóstolo Paulo, ele se refere de pessoas que não esqueceram dele, de pessoas que alimentaram, ajudaram ele no momento em que ele troca de cidade. É como se ele tivesse em uma igreja, saísse daquela igreja e fosse para outra. E nós estudamos uma série de discipulados chamado Dedicados à Comunhão. Encerramos hoje essa série. E algumas coisas me chamaram muita atenção em relação a esse estudo. Principalmente a questão da comunhão. A comunhão do povo. A comunhão de uma pessoa. Como é que você se socializa? Como é que você tem comunhão numa vida que você tem hoje? Eu vou abordar algumas situações. Por exemplo, nós precisamos ter comunhão por onde nós passarmos. Em qualquer área da minha vida, eu preciso ter comunhão. Por exemplo, se eu preciso de um órgão público, um órgão da sociedade, eu preciso ter comunhão. Como assim, Kelly? Porque às vezes as pessoas pensam que comunhão é fazer um café, fazer um almoço e comer. Não, a comunhão não é só isso. Se eu preciso de um órgão público, por exemplo, se eu preciso de um posto médico e eu tenho que ir lá, eu preciso chegar naquele lugar e eu preciso ter comunhão com as pessoas. Eu não sei se você conhece aquele tipo de pessoas que entram e saem de um local público mudo. Como se diz o ditado, entra calado e sai mudo. Não fala com ninguém. Não dá um bom dia, não se socializa com ninguém, não troca experiência com ninguém. A pessoa simplesmente chega naquele local e é totalmente indiferente a qualquer pessoa. Às vezes até para dar um bom dia é difícil você tirar dessa pessoa. Às vezes nós temos outro tipo de comunhão que se chama família. A família vai se reunir para comemorar 40 anos, 50 anos
seja o que for, uma festa de família. Às vezes a gente encontra pessoas com dificuldade de fazer parte daquela comunhão. Ela diz logo, eu não vou. Eu não falo com A, eu não falo com B, eu não falo com C. Não, eu não vou. Eu não vou porque minha família não gosta de mim, a minha família não me ama, eu sou a ovelha negra. Então ela logo se exclui daquela comunhão. Está todo mundo reunido, a família está reunida, mas sempre tem um que está de fora. Sempre tem um que está reclamando, sempre tem um que está insatisfeito. Por quê? Porque é um ser humano que não gosta de comunhão. Nós temos comunhão na família, pai, filhos, esposa. Vamos orar. Comunhão é isso, um devocional da família. A família tem que ter o devocional dela. Vamos orar. Sempre tem alguém que diz assim, ora lá por mim. Vai na frente, começa, depois eu vou. São pessoas que não gostam de estar em comunhão com alguém. Nós temos uma comunhão chamada corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Batismo, tem batismo na igreja? A pessoa nunca vai. Tem célula. Temos célula, a igreja gira em torno de célula. A pessoa nunca participa. Não gosto de célula. Não gosto de dinâmica. Não gosto da dinâmica da célula. Os cultos. A pessoa vem, entra e sai na igreja, não fala com ninguém, não se comunica com ninguém. O ser humano é aquele ser humano totalmente excluso de tudo. Excluso de uma sociedade. A gente tem visto, eu sei que eu não estou falando algo que foge da sua realidade. Isso é algo real. Pessoas incomunicativas, pessoas que não se comunicam, pessoas que nunca gostam de estar junto. Terminou o culto, quando você olha, você procura, a pessoa sumiu. Porque quando termina o culto eu não gosto de estar conversando. Não é que a pessoa não gosta de conversar, a pessoa não gosta de se socializar. O ser humano é aquela pessoa, como é que se diz? Aquela pessoa que não dá chance para que ninguém chegue. Uma comunhão da célula, uma comunhão nunca dá, nunca pode. Isso é uma realidade. Porém nós encontramos outra realidade. Qual é essa realidade? Às vezes você vê pessoas que elas são bem extrovertidas, ela gosta de ter comunhão aonde? Só no trabalho. No trabalho ela acha graça, no trabalho ela é alegre, no trabalho ela é feliz, é aquela pessoa contagiante. Porém quando chega na igreja ela é uma outra pessoa. Às vezes é o contrário. A pessoa na igreja é uma bênção, abraça todo mundo, beija todo mundo, é carinhosa com todo mundo, mas quando chega em casa, com a família, ninguém me encosta. Não gosto desse negócio de abraço. Não quero esse, não, comigo não. Você conhece pessoas assim? Abraça todo mundo, mas quando chega em casa, não gosta de ter comunhão com a família, não é carinhosa com os filhos, com o esposo, com a mãe, com o pai, com ninguém. É aquele ser humano que muitas vezes chega perto de alguém, abre o seu coração, chora. Mas com quem é para ela abrir o coração, com quem é para ela chorar, ela é travada. Então isso é uma realidade. A gente se depara com tantas situações hoje tão precárias em relação a isso. Porque a pessoa que ela é uma pessoa incomunicável, chega um momento que o ser humano ele vai se fechando na sua caverna, a ponto que quando você vê está doente. Quando você vê a pessoa está, olha, fulano está com depressão, fulano está com síndrome do pânico, fulano está passando por uma crise de ansiedade, fulano tentou se matar. Por quê? Porque o ser humano acha que pode viver sozinho. O ser humano pensa que ele pode se suprir sozinho, viver sozinho. E eu quero te falar uma coisa nessa noite, meu irmão. Jesus é o maior modelo de comunhão. Eu ainda não vi um modelo
mais perfeito de comunhão do que Jesus. E nessa noite é isso que Ele quer passar para mim e para você. Você vê Jesus tendo comunhão com a multidão. Jesus estava lá no meio da multidão, Ele conversava com todos, Ele alimentava todos. Porém tinha momento que Jesus deixava a multidão aqui e dizia assim: agora só os discípulos, venha cá. Jesus ficava, tinha comunhão dele, só ele e os 12 dele. Às vezes tinha momentos de comunhão mais íntima. E Jesus dizia assim: fica aqui os 10, vem cá, só 2, bora aqui comigo aqui em cima. E Jesus ia ter comunhão só com os 2 dele. Aí tinha um momento que Jesus deixava os 2 e dizia assim: agora fique aqui, porque eu vou ali ter uma comunhão com meu Pai. Eu vou ter uma comunhão com o meu Eterno. Sabe o que é isso? Sabe o que é que eu aprendo com isso, irmãos? Que para tudo eu preciso ter comunhão. Jesus tinha comunhão com os doutores da lei. Eles tentavam intimidar, tentavam constranger Jesus com pergunta. Mas Jesus era um cara que ele tinha uma unção tão grande que quando ele abria a sua boca, as pessoas ficavam assim, ó. Porque ele era o cara. As pessoas tinham prazer de estar perto de Jesus. As pessoas amavam estar perto de Jesus, ouvir Jesus. Até mesmo quando era para fazer algum tipo de pergunta, até para quando era para experimentar Jesus, as pessoas ficavam maravilhadas do que ele falava. Como assim, Kelly? Jesus estava mostrando que ninguém pode viver só, ninguém pode viver isolado. A comunhão é uma coisa mais bonita que Jesus deixou na terra. Deixou para mim e para você. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que tem momento que eu tenho que ter a comunhão com toda a igreja. Mas tem momento que eu preciso ter comunhão com a minha família. E tem momentos que eu preciso ter comunhão, às vezes mais íntimas, com a minha liderança. Às vezes eu preciso daquela comunhão com o Pai. Aí você me diz assim: Kelly, mas eu não confio em ninguém. Eu não consigo mais confiar em ninguém. Eu não consigo mais acreditar em ninguém. Eu fui traída, eu fui isso, eu fui aquilo. Ei, dê uma chance. Dê uma chance para você mesmo. Não é porque alguém te traiu, não é porque alguém um dia te abandonou, deu as costas para você, que todo mundo vai fazer isso. Que você nunca mais vai poder acreditar em ninguém, confiar em ninguém. Quer um exemplo disso? A mulher que foi pega em adultério. Os caras pegaram a mulher, levaram até Jesus, ela estava adulterando. Vamos apedrejar, porque é assim que diz a lei. Jesus vai, intimida todo mundo. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Saiu todo mundo. Jesus teve uma comunhão com aquela mulher. Jesus pergunta: mulher, onde estão teus acusadores? Vai e não peques mais. Aí eu te pergunto, o que foi que aquela mulher fez? Aquela mulher foi embora, se isolou? Não. Aquela mulher se voltou para o ministério de Jesus. Maria Madalena foi uma das pessoas que foi servir o ministério de Jesus. Porque ela entendeu que ela precisava dar uma nova chance para a vida dela. Ela não poderia correr atrás da multidão, daqueles que queriam apedrejar. Mas ela foi atrás de outras pessoas. Ela foi atrás de um ministério que poderia acolher, que ela poderia ter novamente uma nova chance de viver. Tem pessoas que não vivem mais, estão vegetando nessa vida. Não tem amigos. Você pergunta, quer um exemplo disso? Uma pessoa quando vai fazer aniversário, ninguém lembra. Tem um ditado, né? Eu até esqueci como é. Quem não é visto não é lembrado, é isso? Não sei se é assim que fala o ditado. A pessoa faz aniversário, ninguém sabe. Aí a gente, ei, bora fazer uma festa surpresa para fulana, bora fazer... Ninguém, mas quem é a irmã? Quem é a amiga? Não sei quem é. Sabe por quê? Porque é uma pessoa isolada. É uma pessoa distante de todo mundo. É uma pessoa que não tem prazer
Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas tinham prazer de estar perto de Jesus. Jesus tinha, a Bíblia diz que não era a multidão que ia embora, era Jesus que despedia a multidão. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Como é que está o teu nível de amigos? Como é que está as pessoas que te rodeiam? Você é aquela pessoa que as pessoas gostam de estar perto de você? Você é aquela pessoa que as pessoas têm prazer de estar do teu lado? Porque quando elas estão no teu lado, ela se sente bem. Ela não quer mais ir embora. Ou você é aquela pessoa que sempre está sozinha? Aquela pessoa que sempre está isolada? Aquela pessoa que ninguém tem prazer de estar perto? Lá vem fulano. Ai, bora. Como é que está? Como se diz os políticos, como está a sua popularidade? Você é alguém que é cercado por pessoas? Você é um discípulo que os seus liderados gostam de estar perto de você? Você é aquele líder que os seus discípulos têm prazer de estar contigo, de te ouvir? Porque muitas vezes o discípulo diz assim: eu vou ter que ir porque é minha obrigação, né? Eu não posso faltar ao discipulado. Eu vou porque eu sou obrigada. Se você é esse tipo de pessoa, você precisa rever. A gente precisa rever os nossos conceitos. A gente precisa rever como é que está. Se eu não sou uma pessoa agradável, se eu sou aquela pessoa desagradável realmente, eu tenho que mudar, eu tenho que me formatar. É tão triste, sabe, irmãos? Hoje, por coincidência, o nosso discipulado, nós estávamos falando disso. E aconteceu uma situação que eu fiquei passada. Eu tinha feito uma promoção de 3 amigas. E alguém disse assim para mim: poxa, Kelly, dá um desconto aí só para mim. Aí eu falei: meu bem, arranja as tuas 3 amigas e você vai ganhar o desconto. Aí ela disse assim para mim assim: não, eu não tenho nenhuma, imagina 3. Você está vendo como é que é? A pessoa não tem amigos, porque não procura, não se abre, não se dá liberdade. Eu quero te falar uma coisa, que não tem coisa melhor. Se você é uma pessoa travada, se você é uma pessoa que tem dificuldade, não tem coisa melhor do que algo chamado discipulado. A Bíblia diz que Jesus, ele disciplinou, na visão dele, os 12 discípulos dele. Cada discípulo tinha o quê? Cada discípulo tinha um temperamento. Cada discípulo tinha uma forma de agir. E Jesus foi lá e formatou cada um. Moldou. Ah, mas Jesus não moldou Pedro. Moldou. Depois que ele ressuscitou, ele voltou para moldar a vida de Pedro. O que precisa acontecer na sua vida? O que precisa acontecer para você se abrir para isso? Se abrir para a igreja? Tem pessoas que sai ano, entra ano, e ela é aquela mesma pessoa. Tu dá um bom dia, ela não sabe o que é um bom dia. E eu quero te falar uma coisa. Você precisa olhar para Jesus e ver o modelo de comunhão. A mulher samaritana, Jesus está aqui conversando com aquela mulher. Aquela mulher é uma mulher que não se socializava com ninguém. Era uma pessoa totalmente abandonada pela sociedade. E aí um dia Jesus está conversando com aquela mulher, chega ali para conversar. E ele faz a obra na vida dela. E quando ele termina, ele diz assim: mulher, vai, mas não fala para ninguém o que aconteceu aqui. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher não se conteve e ela saiu espalhando tudo que Jesus fez. Ela trouxe mais pessoas para perto de Jesus. Ela foi lá e começou a dizer: ei, ele mudou a minha vida. Ei, esse daí realmente é o Cristo, o Filho de Deus.
E ela trouxe mais pessoas para ele. Ela não se conteve com o que ele disse. O que Jesus tem falado para você? O que Jesus tem dito para você em relação a você trazer as pessoas para perto dele? Você tem sido esse canal? Você tem sido canal para outras pessoas virem até Jesus? Ou você tem sido aquele canal de mau testemunho? Porque quando se fala, diz assim, é da igreja daquela mulher antipática. Daquela sim. Eu sei, irmão, que ninguém agrada a ninguém. Eu tenho convicção disso, mas uma coisa é certa. Quando a pessoa, ela tem uma unção de Deus, as pessoas têm prazer em estar perto dela. As pessoas gostam, as pessoas procuram. Quando ela fala, ela atrai as pessoas. Quando ela fala, o coração das pessoas arde. Agora, é triste a gente ver hoje pessoas levando as pessoas até para fora da igreja. A pessoa chega, ela fala mal de todo mundo. Ela só não fala de Jesus. É impressionante isso. Como as pessoas elas não têm sido mais a atração que Jesus precisa para trazer outras pessoas. Então, tem coisas que a gente tem que repensar. Como é que eu tenho vivido nessa terra? E eu sempre digo que eu não sou muito chegada a velório, eu não gosto de velório. Quando você chega no velório, às vezes é muito triste, né? Às vezes a pessoa era aquele cara, aquela mulher que tinha amigos, e às vezes você chega, não tem 4, 5, às vezes sua família está lá. Quem foi a pessoa? Quem foi ela? Será que ela não era aquela pessoa que as pessoas estavam perto dela só para tirar algo que não era bom? Porque tem pessoas que não tem nada do que é bom, não tem nada do que oferecer. Sabe aquela pessoa que você sente até mal quando está perto dela, porque ela só fala mal do filho, ela fala mal da igreja, ela fala mal do pastor, ela fala mal do marido, ela fala mal de todo mundo. E as pessoas não têm prazer de estar perto dela. E eu aprendo com aquela mulher samaritana, que ela trouxe as pessoas até Jesus. Eu não sei como é a sua vida, eu sei como eu sou. E eu quero te falar uma coisa, eu sempre falo isso muito em encontro. Eu fui uma pessoa muito insuportável. Eu sei que hoje eu não sou um favo de mel. Mas eu já fui uma pessoa que as pessoas não gostavam de estar perto de mim. Sabe aquela pessoa chata? Era eu. E quando tinha alguém perto de mim, era eu oferecendo alguma coisa para ela. Não, fica que eu te dou isso. Não, bora para a festa porque eu te dou meu sapato, eu te dou isso. E eu lembro que um dia eu não aguentava mais de viver isso. Porque nenhum ser humano ele é autossuficiente para ele mesmo. Tem hora que ele necessita de alguém. Ele necessita disso, de comunhão. E eu lembro que eu cheguei na igreja, nessa igreja aqui, em um outro modelo. E eu lembro que quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu falei para a pastora. Eu cheguei, estava a pastora, mais umas 3 pessoas. E eu falei assim para ela: vocês estavam falando de mim, né? Aí ela disse: o quê? Se você estava falando de mim, pode falar o que você estava falando de mim. Ela disse assim: Kelly, vem cá, olha aqui para mim. O que tu pensa que tu é? Ei, rapaz, tu acha que a gente não tem o que fazer? Tu acha que a gente só tem que ficar falando de ti? Tu pensa que tu é o último biscoito do pacote? Meu irmão, aquilo acabou comigo. Saí arrasada. Mas eu fui naquele dia confrontada com a pessoa que eu era. Até que enfim que alguém falou que eu era chata, que eu era insuportável. E eu cheguei para o Senhor, cheguei para o Espírito Santo de Deus. Eu disse: Deus, eu quero ser alguém que as pessoas gostem de mim. Eu quero ser alguém amada. Eu quero ser aquela pessoa de atrair as pessoas. E desde muito cedo
nessa jornada, nessa minha caminhada, eu peguei essa palavra da mulher samaritana. Então, o que é que eu quero falar para você? Que às vezes a gente não sabe, a gente acha que a gente é o cara. Às vezes a gente acha que a gente é a pessoa mais agradável do mundo. Sabe quando a gente sabe quem a gente é? Quando a gente olha às vezes do nosso lado e a gente não vê ninguém. Você tem uma liderança, como é que está a tua liderança? As pessoas querem estar perto de você? Como é você na igreja? As pessoas te abraçam? As pessoas falam que te amam? Como é você no seu trabalho? As pessoas gostam de te ouvir no trabalho? As pessoas têm prazer em ouvir? As pessoas sentem falta quando você falta no trabalho? Será que quando você falta no seu trabalho, na sua igreja ou em qualquer outra situação, alguém liga para ti e diz assim: olha, senti tua falta. Ei, tu não foi para o culto. Tu não foi trabalhar hoje por quê? Está assim a sua vida? Se tiver, eu quero te dizer que o Senhor, Ele tem derramado unção sobre a sua vida. Uma unção de conquista. Mas se ainda não está assim, eu quero te falar que hoje é a noite do Senhor derramar uma unção de conquista. Aquela unção que você tem, que você atrai as pessoas. Para concluir, a gente vê os discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia diz que os discípulos estão ali. Eles não estavam reconhecendo Jesus. E eles começaram a conversar, foram conversando. E uma hora Jesus some. E eles começaram a conversar entre eles. E eles diziam assim: quando ele falava, o nosso coração não ardia de alegria. Deixa eu te falar uma coisa. Você quando falar, o coração das pessoas tem que arder da alegria. Sabe por quê? Porque elas veem a presença de Deus na tua vida. Elas olham para você e elas dizem assim: eu gosto de conversar. Fulano me faz bem. Eu gosto da célula, porque quando o meu líder fala, quando aquela irmã fala, poxa, o meu coração se enche de alegria. Quando você está no momento de angústia, você sempre pensa em alguém que te levanta para cima. Não é verdade? Poxa, estou tão para baixo. Peraí, já sei, vou já chamar fulano. Fulano é palhaço? Não. É porque ela tem algo diferenciado. Algo que só vindo do céu. Amém? Eu quero te convidar nesse momento para você se colocar de pé. E desde já, eu quero pedir para você isso. Te avalia. Como está o teu ciclo de amizade? Você tem amigos? Você tem aquela pessoa que você pode chorar com ela? Você tem uma pessoa que quando você precisar abrir o seu coração, você pode correr com ela?